Boa noite aí para o pessoal do presencial, boa noite também para quem está vendo a aula de casa pelo online. Bom pessoal, a gente vai dar continuidade hoje aí no nosso direito administrativo e o objetivo nosso na aula de hoje é falar do tópico poderes administrativos ou poderes da administração pública. O tópico aqui é facinho, a gente tem que conhecer aí 4 poderes, 4 competências que a administração pública tem e saber diferenciar uma da outra. A parada não é nada difícil não, o direito administrativo tem coisa bem mais complicada que isso. Até pessoal, aproveitar que o assunto de hoje é fácil e aquela aula mais light, assim, dando aquela esfriada na mente, porque a próxima aula e a outra, a gente vai se encontrar aí com a maior BO do direito administrativo, que é um assunto chamado atos administrativos. Então assim, hoje vai ser tranquilo, mas na verdade, as 3 próximas serão muito pesadas. A gente vai falar de atos administrativos e controle da administração pública. Antes de começar a falar da aula em si, uma observação. Sabia, pessoal, quando eu chego em sala de aula, tipo, faz 6 anos, né, que eu tô vivendo essa realidade para dar aula, aí eu chego em sala de aula, assim, vejo a sala desse jeito, igual eu tô vendo agora, assim, isso me dá tanta vontade de estudar, me dá tanta motivação de estudar. Por que que eu tô falando isso? A gente tá numa turma aí que tá pela metade, mais ou menos, né, metade pro fim, início. Bem menos da metade, né? E olha só, a turma começa com a composição, você chega na sala de aula, você encontra aí uma quantidade X de cabeça, um número expressivo, e aí passa um tempo, você vem da aula, você vê assim a turma, metade dela você não encontra. Segunda-feira, se fosse sexta-feira ainda estava justificado, né? Na sexta-feira a galera tem uma tendência mesmo a matar a aula aí já para começar a se divertir, mas pô, segunda-feira já começa ali a rotina de trabalho. E aquela turma mais enxuta. Eu tenho certeza, daqui a pouco vai chegar mais gente, mas ainda assim a gente vai estar tendo muita falta. E a pessoa que falta, ela falta por quê? Acredito em 2 situações. Ou a pessoa tem algum problema pessoal na vida dela que impede ela de estar aqui. O que acontece com a minoria, porque a maioria já sabia que era esse o horário de aula, né, pro presencial quando se matriculou. É claro, tem a opção de ver a aula de casa pelo online lá, mas a gente sabe que a galera da cidade gosta mesmo de vir para cá e ver a aula aqui, troca uma ideia, né, um alimenta e dá energia pro outro. E o outro motivo que faz eu acreditar que isso acontece é a falta de interesse mesmo, sabe? A pessoa acha que tem coisa mais interessante para fazer do que ver aula. Que bom que existe gente assim, pessoal, como isso é bom. Já pensou se todo mundo tivesse a mesma vontade de passar? Todo mundo com aquele mesmo gás, aquela mesma disposição. Imagina que guerra de foice que não era isso aqui. Agora, pô, na realidade não é assim. A gente tem uma parcela grande de pessoas menos motivadas e uma parcela pequena de pessoas motivadas. Detalhe, eu não estou falando isso em relação ao Focus, não, estou falando isso em relação a concurso no geral. E não vou entrar só no campo do concurso, a gente pode ir mais longe, a gente pode entrar em prova de pré-vestibular, a gente pode pegar como paralelo um Enem da vida. Quantas pessoas que de fato estudam para fazer um Enem aí? Quase ninguém. Aí sai aquelas médias ridículas, né? Ridículas. Mas fazer o quê? A realidade do Brasil aí. Mas independentemente disso, pessoal, vamos aproveitar essa realidade aí que a massa se coloca, né, nessa condição de preguiça e vamos se alimentar da preguiça dessa galera aí para a gente poder garantir nossa aprovação. Que nem eu falei, eu me sinto muito motivado a estudar quando eu vejo sala com efetivo menor de aluno, porque eu sei que tem meio mais gente matriculada do que isso, só que um bom tanto está preferindo fazer outra coisa nesse momento. Enquanto eles fazem outra coisa, beleza, a gente estuda daqui. E a gente vai alimentando nosso conhecimento, a gente vai fixando a regra e essa pessoa vai ficar para trás. Depois aí tem aquele caso, né? O pessoal fala, né? Pô, por que que fulano estudou 5 anos para conseguir passar num concurso mais ou menos e teve o fulano que estudou 6 meses e passou num concurso melhor? Porque o fulano que estudou 6 meses e passou no concurso melhor, primeiro, ele teve a sorte do concurso que ele queria sair próximo do tempo ali que ele começou a estudar. E segundo, porque ele estudou, porra, estudou só isso, estudou de manhã, estudou à tarde, estudou à noite, estudou. Eu, quando eu entrei no DPEM Federal, eu ouvia de um monte de colega que eu ia ficar louco, porque eu estudava de manhã, tarde, noite e madrugada. E detalhe, estudava dormindo, já viram isso aí? É sério, o nego dá risada, mas é sério. Eu ficava lá em casa com o livro na mão, lá, com as apostilas na mão, lendo aquele negócio lá. Aí o sono batia, quando eu vi eu apagava. Pá!
Aí, uma hora acorda, né? Quando eu acordava, assim, sabe aquele negócio, você tá ligando? Quem sou eu? Onde estou? Ah, sou o Robson, estou estudando. E já continuava estudando ali mesmo, ali. E a galera, né, vai ficar louco, vai ficar louco. Moral da história, meu, acho que eu não tô mais louco do que eu já era, tá ligado? O nível da loucura se manteve. Eu fiquei mais capaz, ganhei mais competência, mais conhecimento nesse período aí. E eu passei num concurso com 2 meses de preparação, que teve gente que ficou 2 anos se preparando e não conseguiu passar. Por quê? Por causa de um negócio chamado vontade, galera, vontade. É você olhar aquele negócio e falar assim, eu quero isso mais do que tudo na minha vida. Pelo menos nesse momento aqui. Por que eu quero isso mais do que tudo na minha vida? Arruma aí a tua justificativa, pensa no teu motivo, salário alto, proporcionar uma condição de vida legal para a família, para você mesmo aí, motivo não vai faltar. Se for o caso, pega, coloca na parede no quarto lá, valor do salário. Tipo, agora o pessoal está na expectativa da Polícia Civil, né? Valor do salário, salário bruto 5 mil. Quando você é uma PF da vida, valor do salário, salário bruto inicial 11 mil reais. Coloca aquilo na parede e fica olhando para aquilo. Tenta imaginar como que vai ser o primeiro mês caindo lá 11 mil reais na conta. Você tem noção, 11 mil reais em 3 meses a pessoa compra um carro popular, já compra um carro popular na loja. Mas fica frio, viu? Quem entrar lá não vai comprar carro popular, não. Eles vão bater, Honda Civic, né? Corolla, SUV. É outro patamar a parada, né? Então, pô, isso aí tudo é motivação, pessoal. Pensa nisso aí. Vocês que estão aqui, não pode nunca interpretar essas palavras aí como fosse uma chamada de atenção, porque eu não estou chamando a atenção de vocês. Muito pelo contrário, eu chamo a atenção de quem não está aqui agora. Vocês estão fazendo a parte de vocês. E se alimenta em cima da galera que não está na disposição de fazer a parte deles. Não tem vaga para todo mundo, certo? Vamos ter essa consciência. O concurso público é uma competição. A gente está aqui para competir. Por mais que a gente não é inimigo da pessoa que está do lado da gente, muito pelo contrário, a gente é amigo. Vamos ser realistas, se tem uma vaga só entre eu e o meu amigo, eu prefiro a mim, eu estou defendendo o meu lado. Se tiver 2 vagas, beleza, que passe eu e o meu amigo, mas enquanto tiver só uma, eu vou dar preferência para mim. E vamos lá, pessoal, vamos agora aí falar dos poderes da administração pública, ou então poderes administrativos, vai dar no mesmo. Pessoal, primeiramente, vamos pegar e registrar um conceito dessa expressão poderes administrativos, né? O que significa poderes administrativos? Observaçãozinha, a galera do online é pago, a coisa manda dúvida na hora do intervalo, mas manda dúvida direcionado ao assunto que a gente está estudando na aula de hoje, ou ao assunto visto na aula passada também, não tem problema não. Vamos lá, coloca aí, pessoal. Os poderes administrativos. Os poderes administrativos são prerrogativas. Os poderes administrativos são prerrogativas conferidas por lei, aos agentes públicos conferidos por lei aos agentes públicos que agem em nome da administração pública e suas finalidades é auxiliar o Estado a alcançar seus objetivos. Sua finalidade é auxiliar o Estado a alcançar seus objetivos. Beleza, pessoal, vamos pegar e vamos agora dar uma analisada nesse conceito que a gente pegou e registrou aí no caderno. Primeiro,
Primeiro está registrado aí no caderno de onde vêm os poderes da administração pública. Os poderes da administração pública, ele vem do ordenamento jurídico, eles vão vir das normas. Aí quando fala em norma, a gente pode considerar aquela ideia de lei em sentido amplo. A Constituição Federal, várias leis que tratam aí de temas do direito administrativo vai conferir para a administração pública alguns poderes. Esses poderes aí têm um objetivo, não é de graça que a administração pública vai ter poder que a iniciativa privada não tem. A finalidade desses poderes administrativos é fazer com que a administração pública, de fato, consiga defender os interesses públicos. Por que ela precisa de poder para defender o interesse público? Pensa comigo num caso aqui. Imagina a situação onde não existe ainda aquele negócio chamado semáforo, a gente nunca viu na vida um semáforo. A gente tem carro, a gente tem moto, a gente dirige, mas a gente não sabe o que é semáforo. Então, todo cruzamento ele vai ser regulado ali, quem passa e quem deixa de passar, pela boa vontade de cada um que está passando ali na hora. Aí, em um determinado momento, você é informado que acabaram de inventar um negócio chamado semáforo. Esse negócio vai ser colocado em cruzamento que tem grande fluxo de veículos. E a regra do jogo é assim, se a luz estiver verde para você, você passa. Se a luz estiver amarela, você presta atenção, toma cuidado. Se a luz estiver vermelha, você tem que parar teu carro. Aí você fala, pô, então esse tal de semáforo aí, ele pode até ter uma finalidade boa, ele quer organizar. Mas se eu tô com pressa, eu tenho que parar no sinal vermelho, esse negócio vai atrapalhar a minha vida. É verdade, você tá com pressa, o negócio vai atrapalhar a tua vida, beleza. Aí vem aquela segunda questão, né? Se você é um curioso, você vai mandar. Tá, mas o que acontece comigo se a luz ficar vermelha e eu não parar meu carro? O que acontece comigo se eu tiver com o carro parado na luz vermelha e aí a luz ficar verde e eu decidir não sair com o meu carro, querer ficar parado ali na luz verde? E a pessoa que te apresenta a regra fala, não acontece nada. O negócio está lá, obedece quem não quer obedecer, não obedece. Nesses termos aí, vocês acham que a sociedade ia respeitar esse negócio chamado semáforo? Não ia respeitar esse negócio. Então, para fazer com que a sociedade respeite esse tal de semáforo, a administração pública tem que ter poder de punir quem descumpre a regra instituída por esse instrumento. Então, aí a gente já vê um dos objetivos, né, dos poderes da administração. Ela pune uma pessoa que desobedece uma regra. Agora, vamos lá, o objetivo dessa punição é só ser malvado? Não, o objetivo dessa punição é fazer com que o cidadão, né, se adeque às regras, porque a regra é para organizar a nossa vida em sociedade, a regra é para facilitar a vida, não é para dificultar, não. É muito egoísmo da nossa parte, né? Quando a gente está com pressa e vê a luz do semáforo ficar vermelha e pensa só no lado da gente. Ai, que bosta, não sei o quê. Por que não saiu de casa 5 minutos mais cedo? Quer ver dar valor pro tal do semáforo? Vai lá no Paraguai. Apesar que agora o Paraguai tá ficando bom, né? Ali em Foz do Iguaçu. Fui esse tempo atrás ali no Paraguai ali. Eu tomei um susto, rapaz. Cheguei na ponte, a ponte estava bonitona. Entrei para dentro do Paraguai, tinha faixa de pedestre no lugar lá. Eu, caramba... Ninguém respeita, mas tinha faixa de pedestre. Antes ninguém respeitava, mas não tinha, né? Então você já viu uma melhorada. Tava tão bonzinho o Paraguai que até o dólar tava barato e as tranqueiras tava barata também. Deu para comprar bugiganga pra caramba, né? Então, assim, foi um adianto aqui lá. Mas para quem lembra aí de como que era ir para o Paraguai há pouco tempo atrás, né, 1, 2 anos atrás, aquilo era o caos mesmo. Você entrava dentro daquele lugar, você pedia, meu Deus, cadê as regras de trânsito? Cadê? Eu preciso de regra de trânsito. Às vezes, para atravessar de um lado para o outro, você tinha 2 opções. Uma é não conseguir atravessar, ficar parado ali igual um bobo. A outra é, foda-se, mano, seja o que Deus quiser. Se matar, matou. E ia andando e se enfiando na frente de carro lá e nego ainda te empurrando com o carro para um lado e para o outro. Então a regra, coloquei o exemplo da regra de trânsito, né? Mas a regra ela tem uma finalidade boa na nossa vida aí. O problema é que o administrado, né, o particular, ele não vai obedecer a regra de boa vontade sempre. Ele, para obedecer a regra, ele vai ter que ter um estímulo, né? O estímulo no caso aqui é não ser punido. Esse é o estímulo. Na nossa cabeça tudo funciona com um sistema de recompensa e punição, né? Então os poderes da administração pública vão ter essa finalidade aí de fazer o administrado se adequar à regra para ela poder defender o interesse público. Vamos lá, quais são os poderes da administração pública, né? Vamos colocar aqui uma listinha com as espécies
de poder. Aqui a gente vai ver 4 poderes, que é o que cai nos editais de concurso aí. Poder hierárquico, tem também o poder disciplinar, o poder de polícia e o poder regulamentar. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia e poder regulamentar. Então isso aqui é a estrutura, é a base do que a gente vai estudar daqui para frente. Quando a gente terminar de falar desses 4 poderes aqui, aí a gente vai pegar e vai comentar também um tópico chamado abuso de poder. A gente primeiro vai conhecer os poderes, né, o que a administração pública pode fazer. Depois de conhecer os poderes, a gente vai ver como que vai ser caracterizado o tal do abuso de poder e quais as consequências aí para quem acaba se envolvendo nesse tipo de situação. Pessoal, uma observação. Quando fala em Estado, em governo e fala em poder, é muito natural a nossa cabeça pensar em poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Esses 3 poderes que eu acabei de citar são poderes do Estado, o Estado como um todo. Aqui eu estou falando de poderes da administração pública. Lembrando que a administração pública é um pedaço do Estado, né? Se a gente for pegar aquele bonequinho que eu desenhei aí para explicar a ideia de Estado, governo e administração pública, vamos lembrar, esse boneco é o Estado, a parte que pensa desse boneco, né, a cabeça dele, é o que a gente vai chamar de governo, e o corpo dele que executa a vontade do governo é a administração pública. Então olha só, legislativo, executivo e judiciário é poder do Estado como um todo. Poder hierárquico, disciplinar, polícia e regulamentar é poder da administração pública, não é do Estado como um todo. Então cuidado para a gente não confundir aí. Beleza, pessoal, vamos agora pegar e começar a analisar aí cada um dos poderes. Vamos começar com o poder hierárquico. Pessoal, primeiro a gente vai pegar e vai colocar aqui algumas características do poder hierárquico que já vai auxiliar a gente a montar um conceito, né, do que é poder hierárquico. Então, a primeira característica importante desse poder é que o poder hierárquico é um poder de alcance interno. Ele é um poder de alcance interno, até costuma ser chamado de poder interno também. Por que poder interno? Por que alcance interno? Pessoal, a palavra interno, ela dá a ideia daquilo que está dentro, certo? É isso que a gente tem que ter na mente. O poder hierárquico é um poder interno porque ele alcança quem está dentro das pessoas jurídicas que compõem a administração pública. Dentro das pessoas jurídicas da administração pública. Moral da história, esse poder aqui, ele não alcança quem está fora da administração pública, ele só alcança quem está dentro. E aí vamos lá, vamos lembrar, que tem dentro das pessoas jurídicas da administração pública? Um falou agente, outro falou órgão, outro falou órgão e agente. Então vamos juntar aí, né, a resposta mais completa é que considerou os dois. É isso mesmo, dentro das pessoas jurídicas, a gente vai ter os órgãos públicos e os agentes públicos. Então o poder hierárquico é um poder que vai alcançar a relação órgão superior e órgão subordinado e a relação agente superior e agente subordinado. Aqui a gente vai ter, como diz, né, o próprio nome, uma análise da relação de hierarquia e subordinação que vai se manifestar aí entre superior e subordinado. Olha, pessoal, aqui a gente já vai aproveitar, já que a gente está vendo aí qual é o alcance do poder hierárquico, né, quem que se submete a ele, a gente já vai aproveitar e ver quem não é alcançado pelo poder hierárquico. Várias das regras que a gente vai colocar aqui agora vocês já conhecem. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Não alcança, ou seja, né, não vai se submeter ao poder hierárquico. Primeiro caso,
os poderes legislativo, executivo e judiciário na relação um com o outro. Entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, segundo consta lá no artigo 2º da Constituição, existe uma relação de independência e harmonia. Então, nenhum poder é superior a outro poder. Então, na relação entre esses três poderes, eu não tenho hierarquia. Não alcança a relação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Aí, pessoal, importante estudar. Muita coisa que a gente acaba sendo cobrada em prova, em um outro tópico, às vezes já foi visto antes e a gente não lembra. Por exemplo, ó, hoje a gente está no nosso 5º encontro, 6º, 7º, no 8º encontro nosso, a gente vai falar de controle da administração pública. E quando a gente estuda controle da administração pública, a gente vê algumas situações onde um poder pode fazer controle de atos praticados por outro poder. Aí é muito comum a gente responder questão de controle que fala lá, quando o poder legislativo fiscaliza o poder executivo, a gente está diante de uma fiscalização decorrente do poder hierárquico. Errado, não pode ser. Ou então, o controle legislativo é um controle hierárquico. Errado, a gente está falando da relação de um poder com outro poder, a gente não tem relação de hierarquia e subordinação. Não existe isso. Lembra que a relação de hierarquia e subordinação é dentro da pessoa jurídica. Aproveitando essa regra de que a relação de hierarquia e subordinação se dá dentro da pessoa jurídica, a gente já lembra da segunda situação em que não tem o alcance do poder hierárquico. Não existe poder hierárquico entre a administração direta e a indireta. Não existe poder hierárquico entre as pessoas jurídicas da administração pública, né? Então não alcança a relação entre a administração direta e a indireta. Essa aqui eu acho que é a que mais cai em prova quando se fala em poder hierárquico. A administração indireta é subordinada à administração direta. Errado. O dirigente de uma autarquia é subordinado ao ministro de Estado que aquela autarquia está vinculada. Errado tudo isso. Relação entre administração direta e indireta não tem hierarquia e subordinação. Agora a terceira e última situação é aquela que, juro por Deus, eu quero que vocês nunca mais esqueçam na vida. A galera tem uma tendência natural a esquecer dessa regra que eu vou falar agora. Se o poder hierárquico é um poder de alcance interno, alcança só quem está dentro das pessoas jurídicas da administração pública, esse poder não alcança a relação administração e administrado. O administrado não é subordinado da administração pública. Então vamos lá, não alcança a relação administração e administrado, ou seja, né, particulares. Até colocar aqui na frente aqui, particulares, vai que cai assim alguma questão, já fica a regra na cabeça, né? Não alcança. Ah, professor, mas você falou aí que o administrado ele tem que obedecer às regras da administração pública. É verdade, eu falei, tem sim que obedecer às regras da administração pública. Só que as regras que a administração pública cria para obrigar o administrado não vai decorrer desse poder hierárquico aí, não tem nada a ver com ele. Vai ser um outro poder que a gente vai estar estudando. Então, beleza, eu sei quem se submete ao poder hierárquico, eu sei quem não se submete a esse poder hierárquico. Agora a gente vai ver as prerrogativas do superior hierárquico em relação aos seus subordinados, né? O que um superior hierárquico pode fazer em relação aos seus subordinados. Então vamos lá. Prerrogativas do superior hierárquico. Pessoal, primeiro eu vou pegar e vou colocar as prerrogativas aqui organizadas em forma de lista e eu vou comentando cada uma delas aí. Então a primeira prerrogativa que a gente tem é a prerrogativa de dar ordens.
Vou colocar aqui, primeiro, dar ordens. Bem básico isso aqui, né? Superior manda, subordinado obedece. Bem básico. Depois a gente vai desenvolver melhor essa ideia. Segunda prerrogativa que o superior hierárquico tem em relação ao subordinado é a prerrogativa de fiscalizar o trabalho do subordinado. Normal também, o superior tem que fazer o controle do trabalho do subordinado, né? Então a gente vai ter aí uma fiscalização. Terceira prerrogativa que a gente vai citar aí é que o superior hierárquico ele tem o poder de revisar os atos produzidos pelo subordinado. O subordinado produz um ato administrativo, o superior ele pode analisar se aquele ato é legal ou ilegal, se considerar ilegal, anula o ato. O superior pode analisar aquele ato para ver se o ato, caso seja legal, seja também um ato conveniente e oportuno. Se for conveniente e oportuno é mantido, caso contrário ele é o que mesmo? Revogado, isso mesmo. Se o ato é legal, mas é considerado inconveniente e inoportuno, a gente vai ter a revogação do ato. Quarta prerrogativa do superior hierárquico em relação ao subordinado é que o superior hierárquico pode delegar competências ao subordinado. Isso que a gente vai analisar com bastante cautela daqui a pouco, né, o significado dessa ideia de delegar competência. E a quinta prerrogativa é que o superior hierárquico ele também pode avocar competências do subordinado. Bom, aqui nesse momento a gente só listou elas, agora a gente vai pegar e vai analisar cada uma dessas prerrogativas aí. Então a primeira prerrogativa que a gente vai analisar é a prerrogativa de dar ordens. Vou pegar, colocar aqui uma divisãozinha aqui, usar esse espaço aqui. Então vamos lá. Primeira, dar ordens. Vamos lá. O superior deu uma ordem para o subordinado. O subordinado ele tem o direito de optar por não obedecer aquela ordem ou ele é obrigado a obedecer? É obrigado, pô. Aqui a gente está numa relação, a gente pode dizer trabalhista, né? E você pode aplicar até a iniciativa privada. Imagina o teu chefe na iniciativa privada dando uma ordem para você e você tendo o poder de não obedecer aquela ordem, né? Se a ordem do chefe é uma ordem adequada, é uma ordem justa, legal, não tem por que desobedecer ela. É até melhor, às vezes, enxergar pelo outro lado, né? Tenta enxergar pela ótica do chefe, você dando uma ordem legal para o subordinado e o subordinado desconsiderando totalmente sua ordem. Então, essa prerrogativa de dar ordens, ela vai gerar um dever de obediência no subordinado. Então, vamos lá, gera dever de obediência do subordinado. Agora o detalhe é o seguinte, esse dever de obediência, ele não é um dever absoluto. Em regra, o subordinado tem que obedecer às ordens dadas pelo superior. Agora, e se o superior dá uma ordem maluca, uma ordem absurda? Aí, obviamente, que o subordinado ele não deve obedecer. Então, como exceção a essa regrinha aqui, que o subordinado ele tem o dever de obediência, a gente vai ter as ordens manifestamente ilegais. Quando um subordinado recebe uma ordem manifestamente ilegal, quando ele recebe uma ordem manifestamente ilegal, o dever dele é não obedecer a essa ordem e ainda representar contra o superior hierárquico. Ele tem que comunicar ao chefe do superior hierárquico dele que ele recebeu uma ordem manifestamente ilegal. Tem uma regra na Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, lá no capítulo que trata dos deveres do servidor público, que fala que o servidor ele tem o dever de ser cagueta. Ele tem o dever de ser X9. Ele tem o dever de comunicar infrações administrativas praticadas pelos colegas de mesma hierarquia. Nesse caso, ele vai comunicar a infração para o superior hierárquico dele. Ou então, caso a irregularidade tenha sido praticada pelo superior hierárquico do servidor, aí ele representa perante o superior hierárquico do superior hierárquico dele, para ele poder pelo menos estar isento de qualquer responsabilidade. Agora, pessoal, eu tenho até medo disso aqui. Por quê?
Vamos pegar o exemplo aí. Galera, sangue nos olhos, né? Faca na caveira, turma de polícia. Imagina que você passou no concurso para polícia aí, para tira da Polícia Federal. E aí, mano, Capitão Nascimento, ele passou para delegado. Quem lembra do Capitão Nascimento, né? Filme do Bop. Ele passou para delegado. Você fala, professor, mas o Capitão Nascimento ele não existe, ele é um ator, é o Wagner Moura. Dane-se, rapaz, vamos viajar, não vamos fingir que ele existe. Aí, beleza. Ele é teu delegado, o Capitão Nascimento. Vocês vão fazer uma operação, eu não vou nem colocar numa favela, né? Porque a Polícia Federal entra pouco em favela. Vocês vão fazer uma operação no Congresso Nacional, vão lá prender algum político fodão. E chega lá na hora, o Capitão Nascimento vira para você e fala, aí 02, pega o saco. Vamos colocar aqui o presidente do Congresso no saco, ele vai falar tudo agora, ele vai confessar tudo. E você vai lá na alegria, né, colocar o presidente no saco. Não vai. Quero ver quem tem disposição de pegar e colocar o presidente do Congresso ou qualquer político lá no saco. Agora, se fosse na favela, colocava. Se fosse na favela, tranquilo. Pessoal, independentemente de quem é que está sendo conduzido, de quem é que está sendo preso, obviamente que a prática é ilegal aí. Quem obedece esse tipo de situação, depois não adianta pegar e alegar lá na frente do juiz o seguinte, ô juiz, eu fiz porque o meu delegado mandou, ele mandou, eu fiz, né? Ah, tá bom então, filho, então por causa disso, você vai pegar só 5 anos de cadeia, tá? Fica tranquilo, teu delegado mandou. Agora outro detalhe aqui, quando a gente fala em ordem manifestamente ilegal, a gente está falando de fato de um tipo de ordem que você escuta, você tem certeza que aquilo é absurdo. Se você recebe uma ordem, essa ordem te gera uma dúvida a respeito da legalidade dela, essa ordem não é considerada uma ordem manifestamente ilegal. Por exemplo, imagina lá que você está no horário de almoço, né, almoçando junto com o delegado, um dia eles saíram da delegacia, foram fazer um almoço, e aí, enquanto está comendo, o delegado aponta um cidadão passando na rua e fala para você, ó, o seguinte, aquele cara que está passando na rua ali tem uma ordem de prisão contra ele. Só que a ordem de prisão não está comigo aqui agora, a ordem de prisão está numa escrivaninha minha lá na delegacia. Vamos pegar, vamos autuar esse cara, prender ele e lá na delegacia apresenta a ordem de prisão para ele, já era, a prisão está legitimada. Nesses termos aí, é óbvio que você vai acatar o que o delegado está falando para você. Porque, em primeiro lugar, existe presunção de que o delegado mente? A gente trabalha com a presunção de que o delegado, de que o superior hierárquico está dando uma ordem legal, que ele está falando a verdade. Por que eu vou achar que ele está mentindo? E não pode ser verdade? Se o documento estiver lá mesmo na escrivaninha dele, então está tudo tranquilo. Ah, mas se o documento não tiver... Se o documento não tiver, pelo menos você vai ter o que justificar. O delegado te deu uma ordem, aquela ordem, ela não é manifestamente legal, ela não tinha aparência de legal e eu acatei, pô, ele é meu superior hierárquico, não vai dar nada para você. O problema é querer obedecer, né, aceitar obedecer ilegalidade. Aí não rola não. Beleza, vamos para a segunda prerrogativa aí, do superior hierárquico em relação ao subordinado. O superior hierárquico ele tem a prerrogativa de fiscalizar o trabalho do subordinado. Vou até pegar essa aqui, vou colocar aqui embaixo mesmo. Essa aqui ela não precisa de quase nenhuma explicação. Natural a coisa, né? O subordinado é fiscalizado pelo superior, isso aí está na natureza da coisa. Então aqui não tem muito trabalho, aqui o maior trabalho é decorar a atividade, é decorar o verbo aqui que manifesta a prerrogativa do superior hierárquico. Vamos lá, terceira prerrogativa, que é a prerrogativa de revisar os atos do subordinado. Revisar os atos dos subordinados. Pessoal, vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha breve, já que está falando em revisar alguma coisa, vamos revisar um ponto estudado na aula passada. Na aula passada a gente estudou um princípio que falava em revisão de alguma coisa, que falava que alguém podia revisar alguma coisa feita por alguém. Quem lembra qual o princípio que eu estou falando? Quem estudou, quem tem estudado é para ter uma noção. Vamos tentar lembrar aí. Princípio da legalidade, fala de revisão de alguma coisa, Não. Princípio da impessoalidade, fala de revisão? Não. Moralidade, fala de revisão? Publicidade? Não. Eficiência? Não. Supremacia do interesse público, falou uma coisa de revisão?
Não. Indisponibilidade de interesse público? Não. Razoabilidade? Não. Proporcionalidade? Não. Autotutela? Fala alguma coisa de revisão? Fala. O princípio da autotutela fala que a administração pública pode revisar os seus próprios atos. E quando a administração pública revisa os seus atos, a depender da conclusão que ela chegou em relação ao ato, ela vai tomar uma determinada postura. Por exemplo, se o ato é considerado legal, conveniente, oportuno, o ato é mantido. Se o ato é ilegal, o ato é anulado. Se o ato é legal, inconveniente e inoportuno, ele é revogado. Se o ato tem um defeito sanável, ele vai ser convalidado. Tudo isso é aplicado aqui, pessoal. Se eu sei o poder lá, o princípio da autotutela, eu sei também quais são as consequências da revisão do superior hierárquico em relação aos atos do subordinado. Aqui o que interessa é o seguinte: o superior pode revisar os atos do subordinado. Vamos lá. A pedido ou ex officio. Então essa revisão pode ser feita a pedido ou de ofício e ela vai ter como consequências, né, as consequências da revisão aqui vão ser, primeiro, o superior hierárquico ele vai poder manter o ato praticado pelo subordinado quando o superior hierárquico entender que o ato é legal, conveniente e oportuno. Agora um detalhe, apesar de eu ter colocado esse monte de adjetivo para o ato, né, o ato é legal, ele é conveniente, ele é oportuno, numa questão de prova não precisa aparecer tudo isso. Numa questão de prova se falar lá, o ato legal deve ser mantido, tá certo, considera certo isso aí, um pedaço da coisa aqui a gente já vai considerar certo. Além de manter o ato, o superior hierárquico ele pode anular o ato quando o superior hierárquico entende que o ato é um ato ilegal, um ato inválido, dá no mesmo, né? O ato tem defeito, ele é inválido, ele é ilegal, então anula ele. O superior hierárquico, ele pode revogar o ato praticado pelo subordinado quando ele entender que esse ato aqui é um ato legal. Então, nesse ponto aqui, a gente está numa situação igual ao ato que é mantido, só que além de legal, o ato é inconveniente e inoportuno. E por fim, o superior hierárquico pode convalidar o ato produzido pelo subordinado quando o superior hierárquico entender que esse ato possui um defeito sanável. Então aqui o ato com defeito sanável. Então, pessoal, aqui o mais importante é a gente se ligar nesses verbos aqui, ó. As consequências da revisão do superior em relação aos atos do subordinado. O superior pode manter, anular, revogar e convalidar. E se eu conheço as regras do jogo, se eu sei quando pode anular, se eu sei quando vai ter que convalidar, quando tem que revogar, fica mais fácil ainda eu entender, né, por que a gente está tendo determinada consequência aí. Pessoal, quando a gente fala em anular e revogar ato, essas duas formas de se cancelar um ato administrativo, isso aqui cai demais em prova, despenca de cair em prova. E aqui a gente tá no início da coisa, a gente pode dizer, quando o assunto é anular e revogar. Existe muito mais detalhe nesses dois assuntos do que só falar que anula quando é ilegal e revoga quando é legal. Tem muita coisa ainda para a gente ver. Mas assim, num primeiro momento, já que a gente ainda não chegou na parte de atos, entender que o ato é anulado porque é ilegal e que ele é revogado porque ele é legal, que a grande diferença entre anular e revogar está na legalidade do ato, já é um bom caminho, já está de bom tamanho. Eu falo que sabendo essa regra básica aí dá para acertar pelo menos aí uns 50% das questões que falam em anulação e revogação. Aí os outros 50%, calma, aí vai ter que ver mais aula, tem mais coisa para agregar aí, né? Mas aí vai ter momento certo para isso aí. Beleza, pessoal, a gente matou aqui a terceira parte, a parte que trata da revisão dos atos do subordinado. Bem fácil isso aí.
Ó, um detalhe importante. A gente tem que ser eficiente, pô. A gente não pode ficar perdendo tempo vendo a mesma regra 1 milhão de vezes em lugares diferentes. Por exemplo, se eu aprendi o princípio da autotutela, eu aprendi quais são as consequências da revisão de um ato. Eu já aprendi isso aqui. Se eu sei a revisão dos atos do subordinado em relação ao do superior, né? Quando ele está revisando um ato do subordinado, eu estou vendo a mesma regra, bem dizer a mesma regra. Então, pô, aprendi autotutela, é só eu pegar aquele conhecimento lá e encaixar aqui. Aprendi isso aqui, é só eu pegar esse conhecimento e encaixar lá. Com um detalhe importante, quando a gente fala em princípio da autotutela, a revisão feita em decorrência desse princípio é sempre uma revisão de ofício. E aqui eu estou falando que a revisão pode ser a pedido ou de ofício. Então eu tenho uma diferença, né, na revisão feita pelo superior em relação aos atos do subordinado com o princípio da autotutela, considerando aí como que essa revisão vai ser feita. Aqui ela pode a pedido ou de ofício, lá só de ofício. Agora na parte das consequências a regra é idêntica, não muda nada. Então quem sabe um sabe o outro. Beleza, vamos aqui para a quarta prerrogativa agora do superior hierárquico. A quarta prerrogativa é a prerrogativa de delegar competências. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é registrar um conceito de delegação de competência. O que é delegar competência? Vamos registrar aí. Coloca assim, delegação de competência é o ato discricionário vírgula, revogável a qualquer tempo, em que um órgão ou um agente público transfere temporariamente parte de suas competências para outro órgão ou agente subordinado. Ponto, aí já coloco uma observaçãozinha. BS. Também pode haver delegação de competência entre órgãos e agentes de mesma hierarquia. Também pode haver delegação de competência entre órgãos e agentes de mesma hierarquia. Pessoal, vamos pegar agora aí e tentar visualizar a regra de uma forma gráfica, ó. Foi falado, né, que o poder hierárquico ele vai manifestar uma relação existente dentro das pessoas jurídicas da administração pública, uma relação entre órgãos e agentes públicos. Na delegação de competência, a gente em regra vai ter a seguinte situação. Imagina que isso aqui é um órgão superior, aqui a gente vai ter o órgão subordinado. Imagina que o círculo todo represente aí as competências do superior.
O círculo de baixo representa as competências do subordinado. Na delegação de competência, o superior vai pegar uma parte das competências dele, não todas, um pedaço só, e ele vai transferir essas competências temporariamente para o subordinado. Então, durante um período de tempo, o subordinado vai ficar responsável pelas suas atribuições e também pelas atribuições do superior hierárquico que foram deslocadas aí temporariamente do superior para o subordinado. Esse superior pode ser um órgão, aí o subordinado é outro órgão. Esse superior pode ser um agente, aí o subordinado vai ser um agente também. Essa forma aqui de se delegar a competência é a chamada delegação de competência vertical. Por que vertical? Porque a gente tem essa linha vertical aqui, manifestando a relação superior e subordinado. Só que além dessa delegação vertical, também é possível a delegação de competência entre órgãos de mesma hierarquia. O órgão está delegando competência para outro órgão que tem a mesma hierarquia. Nesse caso aqui, pessoal, fazendo uma análise, se um órgão delega competência para outro órgão de mesma hierarquia, tem relação hierárquica entre eles? Tem poder hierárquico entre eles? Não. Para eu ter poder hierárquico, eu tenho que ter a situação superior e subordinado. Então a gente tem a delegação de competência que decorre do poder hierárquico e tem a delegação de competência que não decorre do poder hierárquico. Só para lembrar aí, né, para quem for registrar o desenho no caderno, aqui a gente vai ter uma delegação vertical e aqui a gente vai ter uma delegação de competência horizontal. Pessoal, uma das partes mais importantes do conceito de delegação de competência que foi colocado aí no caderno de vocês é que na delegação de competência ocorre uma transferência temporária de competências. Nunca é permanente, nunca é permanente. Quem cria uma competência de um agente público é uma lei. Então, quem pode transferir permanentemente a competência de uma autoridade vai ter que ser outra lei. Na delegação, a gente vai ter uma competência aí sendo transferida somente temporariamente. Beleza, a gente viu aqui como que acontece a delegação de competência. Agora, vamos registrar 3 situações em que não pode haver delegação de competência. Então, vamos colocar assim, a delegação de competências é proibida nas seguintes situações. Aí só uma observação, essas situações que a gente vai colocar aqui agora, elas estão em uma lei, elas estão no artigo 13 da Lei 9784 de 1999. Um detalhe, essa lei aqui, ela não está no edital de concurso da área policial de forma expressa. Essa lei, ela não cai de forma expressa no edital da Polícia Federal, nem para agente, nem para escrivão. Eu não lembro dela ter caído na PRF, acho que não caiu não. No DPEM Federal, certeza, essa lei aqui não caiu no DPEM Federal. Agora, detalhe, mesmo não tendo de forma expressa no edital essa lei, a gente estudando direito administrativo, a gente bem dizer, acaba estudando essa lei quase que inteira. O artigo 2º dessa lei fala de princípios, um assunto que a gente estudou na aula passada. O artigo 13 aqui agora, o artigo 12, vai falar de poder hierárquico, de delegação de competência. Essa lei, ela fala de anulação de ato, ela fala de revogação de ato, ela fala de competência para fazer ato administrativo, ela fala da obrigação que a administração pública tem de tomar decisões quando ela é provocada, ela fala do princípio da autotutela, falando que a administração tem o dever de revisar os seus atos. Então, assim, mesmo essa lei não fazendo parte do nosso edital, eu acho que é legal aí, como a gente não está com um edital já na cara da gente, fazer uma leitura dessa lei. Só vai agregar valor, pode ter certeza. Mesmo não estando no edital, vale a pena. Então vamos colocar aí as 3 situações que não pode ter delegação de competência. Primeira situação. Primeira situação. Não pode ser delegada a competência, não pode ser delegada a competência para editar atos normativos.
não pode ser delegada competência para editar atos normativos. Segunda situação, não pode ser delegada competência, para decidir recursos administrativos. Não pode ser delegada competência para decidir recursos administrativos. E terceira e última situação. Não pode ser delegada a competência exclusiva. Não pode ser delegada competência exclusiva. Pessoal, pode falar? Essa delegação horizontal é só dentro do mesmo poder? Sempre. Falou na relação um poder com o outro poder, a gente já... Foi mal, entendi mal, mas ainda assim a resposta é a mesma. Você falou delegação horizontal, sempre dentro do mesmo poder, beleza. Eu tinha pensado na delegação vertical, mas mesmo sendo delegação horizontal, eu tenho que considerar a coisa acontecendo dentro do mesmo poder, sempre, beleza? Pode falar. Na horizontal, a delegação de competência é um ato unilateral do órgão ou o outro órgão tem que aceitar? Não, é ato unilateral do órgão lá. É claro, né, vai ter resoluções, atos internos ali regulamentando essa situação. A lei 9784, ela só fala assim, que um órgão ou um titular do órgão pode delegar parte de suas competências a outro órgão ou autoridade, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Aí é onde aparece a margem para a delegação de competência horizontal. Agora, é claro, essa regra ela depende de regulamentação interna, né? Vai ter que ter um decreto regulamentar disciplinando em que contexto que essa delegação de competência de uma autoridade para outra de mesma hierarquia vai acontecer. Essa regulamentação ela não é cobrada de nós, como que acontece na prática. O que é cobrado de nós em prova é que pode acontecer. Até fazendo uma análise, pessoal, da letra da lei, aí já que eu comentei a letra da lei, é muito importante para a gente entender legal o direito, a gente se preocupar em dominar alguns pontos de outra matéria, como por exemplo, em português, pega uma hora, pessoal, e faz uma decoreba nervosa de conjunção. O que tem a ver conjunção com isso? Olha só. A Lei 9784 fala lá, um órgão, seu titular, pode delegar parte de suas competências a outros órgãos ou entidades, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. A conjunção ainda que ela dá uma ideia do quê? De inclusão. Pode ter a delegação para o órgão que não é subordinado, está incluindo o órgão que não é subordinado na delegação. Aí em questão de prova, o que às vezes a banca faz? Ela troca o ainda que por desde que. E desde que é uma conjunção que apresenta uma condição. Quando ela coloca desde que, ela fala assim, um órgão só pode delegar a competência para outro órgão desde que eles sejam hierarquicamente subordinados. Ela está colocando a condição da existência de hierarquia e subordinação para a delegação de competência. Então assim, ó, se eu estudo português e eu me preocupo em dar uma memorizada no sentido das conjunções, né, qual é o significado delas, o que elas representam em uma frase, eu vou interpretar a regra de forma mais adequada. E detalhe, no começo dá um trabalhozinho para memorizar essas coisas, mas chega uma hora que é automático, pô. Você não precisa ficar pesquisando no caderno, pesquisando em livro o sentido de conjunção. Você escuta a palavra, já vem na tua cabeça já que classificação essa conjunção integra, né? Qual que é o sentido que ela vai trazer para dentro de uma oração. Vai vendo, né? Português é importante mesmo. Pode repetir aquele conceito número 3 ali? Não pode ser delegada? Competência exclusiva. Não pode ser delegada competência exclusiva. Era a última, né? Isso. Beleza. Pessoal, essa listinha
de 3 situações em que não pode haver delegação de competência, é uma listinha que decora ela, pelo amor de Deus, decora ela. Olha só, a gente está na nossa 5ª aula e eu acho que eu não pedi para vocês decorar nada até agora no que tange a letra de lei, nada. Eu acho que é legal decorar os conceitos que a gente apresenta, decorar as características dos institutos que a gente estuda, mas letra de lei não pedi para decorar nada. A primeira vez que eu estou pedindo agora, e eu estou pedindo, não é para fazer vocês perder o tempo de vocês, é porque o assunto cai em prova. E quem não sabe decoradinho isso aí, toma na tarraqueta mesmo. É muito fácil errar isso aí. Por exemplo, ó, vou fazer uma pergunta para vocês aí. Pode ser delegada a competência para decidir um processo administrativo? Sim ou não? Processo pode. O que vocês registraram que não pode ser delegado é a competência para decidir um recurso. Recurso é uma coisa, processo é outra. Ah, professor, mas é que eu não decorei certo, eu decorei um pedaço só, o professor acabou de ensinar. É com isso que o cara que elabora a questão conta para reprovar vocês. Ele conta com o fato de você não ter se dedicado a decorar tudo, não ter se preocupado com os detalhes. Você pode não fazer. Alguém vão fazer, pode ter certeza disso. E esses que vão fazer vão passar. Pessoal, outro detalhe a respeito dessa regra. Imagina a seguinte situação. O superior, ele pegou e transferiu temporariamente parte das competências dele para um subordinado. O subordinado é obrigado a exercer a competência delegada? Sim, ele é obrigado. A delegação, ela vai ser manifestada como se fosse uma espécie de ordem do superior para o subordinado. Ó, você vai pegar e vai fazer tal atividade que é minha durante tantos dias. Outro detalhe importante em relação à delegação de competência. Imagina a seguinte situação. Teu chefe delegou uma competência para você e você, no exercício da competência delegada, decidiu cometer uma cagada. Você decidiu fazer merda. Um exemplo, né, de você fazendo merda. Imagina que você trabalha num órgão de RH, imagina a turma de polícia trabalhando no RH, né? Que bosta, né? Mas pode acontecer, né? Você passa no concurso da polícia e o delegado olha para você e fala, você tem cara de RH, meu irmão. Vai para RH. Você fala, mas doutor, não tem os agentes administrativos? Vai para o RH, tô mandando, rapaz. E já era, né? Tá bom, doutor, vamos para o RH. Aí beleza, você vai cair lá no setor de RH e chega uma época que o teu chefe ele vai entrar de férias, por exemplo, e tem uma previsão de chegar algumas pessoas ali nomeadas no último concurso para aquele órgão. A galera vai lá para tomar posse. E aí o teu chefe fala, ó, na minha ausência você vai pegar e vai dar posse para a galera. Você vai ter essa competência aí. Já que eu não vou estar aí, eu vou estar nas Bahamas passeando aí, você vai dar posse para a galera. E você, oba, que legal, né? Vão pensar que eu sou o dono desse lugar aqui. No outro dia você já vai trabalhar, você compra até um terno de 2.000 conto, né? Ficar alinhado, bonito ali, né? Eu mando nesse negócio. Beleza. Primeiro dia da delegação de competência não aparece ninguém. Segundo dia não aparece ninguém. Terceiro dia você já está em pânico. Meu Deus, tem que chegar alguém que eu quero mostrar que eu sou foda dessa porra. Não chega ninguém, né? Idiotice total isso aí. No último dia da delegação de competência, falta 5 minutos para expirar o teu poder, não chegou ninguém, você liga para um colega teu e fala, colega, é o seguinte, vem cá que eu vou te contratar para trabalhar aqui na Polícia Federal. Colega, mas como que é isso? É o seguinte, meu irmão, tô com o poder, tá ligado? Tô com a caneta na mão, tô com o papel aqui, chega, apresenta a documentação, vou te contratar, meu irmão, e você vai estar contratado. É igual ter passado em concurso, esse negócio aí. Mas o que o coitado do colega não sabe é que é ilegal. Ele vai ser contratado num dia, no outro vai ser anulada a contratação dele, tá valendo. E aí, beleza, você pega e contrata o teu colega lá, comete essa cagada. Quem vai responder por essa cagada de postura aí? Você ou o teu superior que foi idiota de ter delegado a competência para você? Eu coloquei o idiota do superior para induzir vocês a responder isso aí mesmo. Quem fez a cagada foi o superior? Não. Quem fez a idiotice nessa história aí foi o subordinado, né? Uma história totalmente sem pé nem cabeça. Subordinado foi babaca total, aí o superior vai pagar pelo erro do subordinado?
Não, pessoal, para trabalhar na administração pública tem que obedecer uma regrinha básica, ter mais de 18 anos de idade. Quem tem mais de 18 anos de idade já pode ir para a cadeia, pode responder plenamente pelos seus atos. Quem comete o erro é que responde pelo erro. Não pode punir o superior por um erro cometido pelo subordinado, pô, não vamos cair nessa. Da mesma forma, vamos supor que aconteça o contrário. O superior faz um ato que é de competência do subordinado e comete algum deslize na produção do ato. A gente vai punir o subordinado pelo erro do superior? Não, pune o superior. Quem erra é que responde pelo erro. Um último detalhe aí em relação à delegação de competência é que quando o superior hierárquico delega uma competência para o subordinado, esse superior hierárquico ele ainda continua capaz de exercer aquela competência durante o período que está vigiando aquela delegação. Por exemplo, eu delego uma competência para o Paulinho por 10 dias. Durante esse período de 10 dias, o Paulinho está capaz de exercer essa competência e eu também. Não é porque eu transferi temporariamente o poder para ele que eu perdi esse poder. Vamos lembrar que, segundo a lei, esse poder é meu. Ele que está exercendo de forma temporária. Às vezes, a gente pode estar numa situação assim, eu estou com tanto trabalho, mas com tanto trabalho que eu preciso de ajuda. Então eu delego parte das competências para o colega e o colega está me ajudando. Ele está cuidando de uma parte do problema, eu estou cuidando de outra parte do problema. Quando acabar o tempo da delegação, beleza, eu volto a tratar de tudo sozinho. Então a delegação de competência não retira a competência da autoridade delegante. Ela só transfere temporariamente o exercício da competência para um subordinado. Simples assim. Beleza, pessoal, vamos agora aqui para a quinta prerrogativa do superior em relação ao subordinado. O superior pode avocar competências. Então vamos pegar e vamos registrar um conceito de avocação de competência. E aí depois a gente pega e explica a coisa. Coloca assim, avocação de competência é o ato do superior, vírgula, que traz para si, vírgula, temporariamente, vírgula, parte das competências do subordinado. Que traz para si temporariamente parte das competências do subordinado. Ponto. Coloca uma observação. Não existe avocação de competência entre órgãos de mesma hierarquia. Não existe avocação de competência entre órgãos de mesma hierarquia. Pessoal, olha só, então a gente está trabalhando aí com a mesma estrutura. Quando a gente viu a delegação de competência, a gente viu o conceito dela e foi registrado logo abaixo do conceito que na delegação de competência a gente pode ter uma situação em que um órgão delega competência para outro órgão de mesma hierarquia. Seria a delegação de competência horizontal. Na avocação de competência não existe isso. Na avocação de competência a gente sempre vai estar diante de uma situação de relação superior e subordinado. Vamos representar também, né, por meio do esqueminha, a avocação de competência. Então aqui a gente tem o superior, o subordinado. Na avocação de competência, o superior vai praticar um ato
que vai trazer para o superior parte das competências do subordinado. Não é o subordinado que transfere competência para o superior. Imagina que absurdo, né? Um mundo onde o poste mija no cachorro, onde a banana come macaco, a gente vai ter um subordinado mandando no chefe. Ainda não está acontecendo assim, né? Então é o superior que decide trazer para si parte das competências do subordinado. E aí lembra, se o superior hierárquico comete algum erro no exercício da competência do subordinado, quem vai ser responsabilizado pelo erro é o superior, afinal de contas, responde pelo erro quem comete o erro, né? Não é a autoridade titular da competência. Um detalhe em relação à vocação de competência. A vocação de competência é uma medida excepcional. Então, avocar competência não é uma coisa totalmente liberada dentro dos órgãos públicos. Não é por qualquer motivo que o superior vai avocar uma competência do subordinado. Ele tem que ter um motivo justo para isso. Além da medida ser excepcional, essa medida tem que ser justificada. Então, medida tem que ser justificada, né? A gente tem que ter a motivação da avocação de competência. O superior vai ter que explicar por que ele decidiu avocar a competência do subordinado. Se não justificar no ato, o ato não vale de nada, né? O ato é considerado um ato ilegal. Para a gente fechar o assunto, tem uma situação que não pode ter avocação de competência. Vamos registrar no caderno essa situação aí. Coloca assim. Não pode haver avocação. Não pode haver avocação de competência exclusiva. Não pode haver avocação de competência exclusiva. Então, competência exclusiva não pode delegar, não pode avocar. Ficou simples assim. Para avocação de competência, a gente só tem uma situação em que ela é proibida. Na delegação de competência, a gente tem 3 situações, né, de proibição. E lembra do que eu falei, decora todas as 3. Pode falar. Na delegação também precisa ser justificado? Na delegação de competência? Não, na delegação de competência a lei não exige a necessidade de justificação, não, de motivação da coisa. Só na avocação que a lei é bem clara quanto a isso aí, a necessidade de justificar. Agora um detalhe, a própria lei 9784, que é a lei que trata desses institutos de delegar e avocar a competência, ela apresenta o princípio da motivação. Aí ela fala lá que a motivação ela é obrigatória sempre em situações em que pode acarretar um prejuízo de direito para alguém. Então vamos supor que a gente esteja diante de uma situação onde a delegação de competência se enquadre nesse critério aí. Poderia ser necessário a justificativa dela. Mas aí seria muito abstrato também, né? Teria que analisar um caso concreto para ver. Um outro detalhe é o seguinte, apesar da lei 9784 falar que tem situações em que a justificativa dos atos é obrigatória, então ela faz a gente entender que tem situações em que não existe essa obrigatoriedade, né? Os doutrinadores, eles falam que o administrador público que não quer problema, ele vai motivar tudo. Tudo, independente da natureza do ato, se ele causa ou não prejuízo para alguém, a autoridade vai estar justificando para evitar complicação, né? A fiscalização também fica mais fácil. Mas, reforço, nem tudo tem que ser motivado perante a lei. Somente quando existe um risco ali ao direito de alguém é que a motivação é de fato obrigatória. A respeito da motivação obrigatória, a gente vai tratar do assunto ainda. Na aula de atos administrativos, a gente vai dar uma entrada legal nesse assunto e também eu recomendo aí para quem tiver interesse a leitura do artigo 50 da lei 9784. Lá trabalha essa regrinha e ainda cita exemplos de situações onde a motivação é obrigatória. Mas o assunto fica mais bem contextualizado na aula de atos administrativos mesmo, viu? Lá fica legal. Até na apostila de vocês, na parte de atos, quando eu trato da motivação, tem lá já uma cópia do artigo 50 da lei 9784. Já para facilitar a vida do aluno, né? Ele pega a apostila para ler, ele lê a regra segundo o aspecto doutrinário e já lê a regra segundo o aspecto legal dela, né? Beleza, a gente terminou aqui o primeiro poder, o poder hierárquico.
Agora a gente vai falar do segundo poder, que é o poder disciplinar. Poder disciplinar. A respeito do poder disciplinar, a gente já vai pegar e vai partir para a finalidade desse poder aqui, porque a finalidade dele acaba englobando já uma ideia conceitual, né, do significado da expressão poder disciplinar. Então vamos lá, o poder disciplinar é um poder que tem a finalidade de disciplinar a conduta de algumas pessoas ligadas à administração pública. Então vou colocar assim, finalidade, disciplinar condutas apurar infrações administrativas e punir o infrator. Punir o infrator. Olha só, a finalidade, igual está colocado aqui, ainda tem algumas lacunas, tem algumas informações aqui que falta para a gente entender melhor a regra. Primeiro, disciplinar condutas de quem? Se eu sei de quem a conduta vai ser disciplinada, eu automaticamente acabo sabendo também quem é o possível infrator. O infrator é o cara que deveria ter seguido o código de disciplina e desrespeitou esse código de disciplina. Então, como o infrator aqui, segundo o poder disciplinar, a gente pode ter servidores públicos e, além dos servidores públicos, também pode entrar aqui particulares com vínculo com a administração pública. Particulares com vínculo com a administração pública. Pessoal, então vamos pegar e fazer uma análise agora de cada situação, considerando aqui, né, quem é o alcançado pela regra. Por meio do poder disciplinar, a administração pública ela vai criar um regime disciplinar. O regime disciplinar vai apresentar um conjunto de regras que manifestam alguns deveres que essas pessoas aqui têm em relação à administração, manifesta algumas condutas que são proibidas, esse pessoal não pode praticar essas condutas. O regime disciplinar vai apresentar as penalidades que podem ser aplicadas a quem comete uma violação dessas regras, desse código de conduta, e vai também tratar da apuração da responsabilidade da pessoa que cometeu uma infração administrativa. Um exemplo disso a gente pode tirar no estudo da própria Lei 8.112. Vocês já estão tendo aula da Lei 8.112? Já tiveram tudo já? Fechou então, no curso passado fechou tudo, né? Mas é para quem estava no curso passado. Tem gente aqui na sala também que acho que não estava. Quando a gente estuda a Lei 8.112, o capítulo 4 dela, olha o título do capítulo. Ele chama do regime disciplinar. Tem tudo a ver com esse tal de poder disciplinar. Aí a gente pega lá, dentro desse capítulo do regime disciplinar, tem 5 assuntos. Um assunto é a definição dos deveres dos servidores públicos federais. O segundo capítulo seria uma definição das proibições que esses servidores se submetem. Então, se eu considerar essa ideia de que tem condutas obrigatórias, existem deveres, e tem condutas que são proibidas, que não podem ser praticadas, a gente tem aí um mini código de ética, é ou não é? Vai ter um mini código de ética. Coisas que eu devo fazer e coisas que eu não posso fazer. A partir do momento que tem essa definição de algumas condutas aí como obrigatórias e também como proibidas, a lei ela acaba apresentando as penas que podem ser aplicadas para quem viola essas regras. Aí, na sequência, a gente vai ter um outro capítulo da Lei 8.112, capítulo não, título de número 5, que trata da apuração da responsabilidade, que chama processo administrativo disciplinar, o capítulo. Então, essa parte da Lei 8.112, essa estrutura, vai tratar de disciplinar a conduta de servidores públicos. Vai definir lá as infrações que esses servidores podem praticar. Vai tratar da apuração da infração e da punição desse infrator, quando ele é o servidor. A mesma coisa acaba acontecendo quando a gente tem um particular que tem um vínculo específico com a administração. Como exemplo de vínculo com a administração, a gente pode citar particulares que estão ligados à administração pública por meio de um contrato administrativo
ou por meio de algum ato administrativo. O mais natural aqui é o contrato, mas tem ato administrativo que também vai manifestar vínculo entre o particular e a administração pública. Aqui, pessoal, o grande segredo da coisa é que não é qualquer particular que vai se submeter ao poder disciplinar. Quando a gente encontra uma questão de prova falando que teve uma treta na relação administração e particular, em regra, a gente tem que pensar no tal do poder de polícia, que a gente vai estudar daqui a pouco. O poder de polícia é um poder que tem o foco no particular. O poder disciplinar, ele só vai enxergar o particular se esse particular tiver numa condição especial, se ele tiver de alguma forma vinculado com a administração pública. Por exemplo, imagina aí que uma delegacia de polícia decidiu contratar uma empresa privada para fazer a limpeza da delegacia no dia a dia. Uma empresa terceirizada para fazer essa atividade. Então, a delegacia vai fazer uma licitação, as empresas que tiverem interesse em prestar esse serviço vão concorrer nessa licitação e a empresa que apresentar a proposta mais vantajosa vai ganhar a licitação. Aí beleza, formaliza um contrato entre a delegacia de polícia e a empresa privada. Nesse contrato vai ser estipulado qual é a obrigação das partes. Imagina, isso é fácil, a obrigação da delegacia qual é? É pagar. Ela está contratando alguém para prestar um serviço para ela, então a obrigação dela é pagar. E a obrigação do prestador de serviço é o quê? É prestar o serviço conforme pactuado no contrato. Nesse mesmo contrato vai ser colocado quais são as punições que o contratado pode receber se ele deixar de cumprir com as suas obrigações. Então no contrato vai falar lá que a administração pode dar uma advertência ao contratado, pode aplicar alguma multa ao contratado se ele violar as regras do jogo aí. Detalhe, aqui a administração ela vai estar punindo o contratado por conta própria, ela mesma punindo o contratado aí, sem necessidade de envolver nenhum outro poder na história, como por exemplo o poder judiciário. Isso aqui não existe na iniciativa privada. Na iniciativa privada, se você faz um contrato com uma empresa, por exemplo, aqui com o Focus, né? Vocês têm um contrato com o Focus. O Focus foi contratado para prestar um serviço para vocês e vocês, em contrapartida, têm que pagar para o Focus, né? É a contrapartida de vocês. Vamos supor que vocês deixem de pagar. O Focus, para receber a dívida, ele vai ter que entrar na justiça contra vocês, ele vai ter que entrar com ação judicial. Da mesma forma, vamos supor que o Focus amanhã não exista. Você veio aqui para ver aula, pelo amor de Deus, tomara que não aconteça que eu preciso do meu dinheiro, né? Você vem aqui para ver aula, não tem mais Focus aí, o dono foi embora, sumiu. Fez uma pilantragem com a geral. Quem quiser receber algum prejuízo do dono do Focus vai ter que entrar na justiça também. Já quando o assunto envolve contratos firmados pela administração pública, a administração ela tem o poder de punir o contratado diretamente sem envolver aí o poder judiciário. E essa punição ela vai decorrer do tal do poder disciplinar. Pessoal, então tá bem claro aqui a finalidade do poder disciplinar. Está bem claro quem é alcançado pelo poder disciplinar. Agora algumas observações. Quando a administração pública vai punir um servidor público, que ele cometeu alguma infração administrativa, essa punição vai ser aplicada por um superior hierárquico. Então, nesse caso, a gente vai ter uma relação com o poder hierárquico. Punição do servidor está relacionada com o estudo do poder hierárquico. Agora, quando a administração vai punir um particular com vínculo, aqui não tem relação com o poder hierárquico, pois ficou registrado aí no caderno de vocês que entre a administração e administrados não tem hierarquia e subordinação. Então aqui não poder hierárquico. Beleza. Vamos pegar e colocar também no caderno alguns exemplos de particular com vínculo. Quem que se enquadraria nessa situação aí? Coloca aí, exemplos de particular com vínculo. Primeiro a gente vai ter as concessionárias, permissionárias e autorizatárias.
concessionárias, permissionárias e autorizatárias. A gente pode acrescentar aí também o aluno de instituição pública de ensino. Aluno de instituição pública de ensino, quando o aluno vai tomar uma suspensão, advertência, a gente está diante do poder disciplinar. Até uma observação, pessoal, uma vez eu peguei e expliquei essa regra e depois uma aluna, ela pegou e comentou comigo o seguinte, ela falou que ela trabalhava na área da educação e que, segundo ela me falou, não sabia disso, mas ela falou que dentro da escola hoje em dia é proibido o diretor suspender um aluno. No meu tempo não existia isso não, mas eu terminei o colégio foi em 98, faz tempo, que quem dera se no meu tempo não existisse essa regra. Apesar que eu até gostava dessa regra, né, porque era um jeito às vezes assim, de você ter uma justificativa para ir para a escola, né, dava aquela aprontadinha, ganhava 3 dias de gancho, a mãe vinha, por que você não vai para a escola? Mãe, foi 3 dias de gancho. Tomava lá aquela cintada no lombo, né, mas a dor da cinta é temporária, a dor da cinta passa em 10 minutos. E a folga era de 3 dias, né? Tava no lucro, nesse caso aí tava no lucro. Que absurdo falar um negócio desse, né? Mas ainda assim, a minha acho que não, Pode ser que esteja, minha irmã, ela vê as aulas de vez em quando. Minha irmã vai falar isso aí pra minha mãe. Aí eu tomo uma cintada ainda pela cara de pau quando eu bater a cara lá, né? Mas agora dói menos ainda. Se naquele tempo já dava pra aguentar, imagina hoje. Vai, mas bate, pá! Valeu, agora ficar de boa, né? Então, ó, eu não sei se existe realmente uma instrução dessa natureza dentro das escolas, mas se existe, para quem é profissional dessa área, desconsidera isso nesse momento. Pensa só assim, se a escola vai punir o aluno, poder disciplinar. Acaba aí o nosso aprofundamento dentro da regra, né? E aí uma outra situação, a punição do preso. Quando a administração penitenciária vai punir um preso porque ele cometeu uma infração administrativa, também a gente está diante aí do poder disciplinar. O preso é um particular com vínculo. Galera aí que fez DPEM no último concurso aí, tem gente na sala aí que fez o último concurso de DPEM? Ergue a mão quem fez. Nossa, pouquinha gente, 2 cabeças fizeram o DPEM aqui. Quem estudou o DPEM teve que estudar a Lei de Execução Penal. A galera aí vai lembrar, a Lei de Execução Penal. Tem um capítulo da Lei de Execução Penal que chama do regime disciplinar. Aí você vai ter lá, apresentando o que é proibido para o preso, o que é dever dele, quais são as penalidades que ele pode receber se ele infringir essas regras aí. A regra é a coisa mais linda do mundo. Você vai trabalhar dentro de uma cadeia, aquele negócio quase não tem aplicação prática, infelizmente, né? Mas o que interessa é o conhecimento da regra, beleza. Pessoal, algumas observações aí a respeito da punição que decorre do poder disciplinar. Vamos colocar a primeira observação, coloca aí OBS 1. A aplicação de qualquer penalidade deve sempre ser precedida de um processo administrativo onde é assegurado o contraditório e a ampla defesa. Onde é assegurado o contraditório e a ampla defesa. Essa é uma regra que aluno de escola pública não deve conhecer, né? Eu, no meu tempo, eu não conhecia e que bom que não conhece, né? Imagina a situação do diretor da escola. Chegou lá a reclamação do professor, ele 3 dias de gancho para esse aluno. Aí o aluno já, professor,
para o diretor, eu tenho o direito de ser julgado por uma autoridade imparcial, eu tenho que ter um tempo para eu formular a minha defesa, porque eu tenho direito à contraditória e ampla defesa. Artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Pronto, a gente já sabe que esse moleque vai ser no futuro, né? Vai ser advogado, esse maldito aí. Mas, independente, pessoal, sempre tem que ter o processo administrativo, mesmo que na prática, às vezes aconteça algumas situações, igual a do aluno de escola pública, na prática não tem o processo, mas sempre tem que ter. Para ter legalidade a punição, tem que ter o processo administrativo. Até uma observação, é muito comum, a dúvida que eu recebo muito de aluno é a seguinte: professor, até mesmo para aplicar uma simples advertência, eu acho massa, o aluno pega, né, ele coloca um adjetivo na advertência, é uma simples advertência. Não é assim que a gente tem que enxergar a coisa, não, é punição. Qualquer punição tem que ter processo administrativo. Vamos supor que a infração administrativa é uma infração que aconteceu descaradamente na frente de todo mundo tem certeza que aquilo aconteceu. Ainda assim tem que ter processo administrativo assegurado contraditória e ampla defesa. E se o infrator conseguir provar no processo que durante a prática dos atos de infração ele estava fora da capacidade mental dele, ele estava insano, vamos assim dizer, esse cara vai ser absolvido. Se ele conseguir provar que ele estava maluco na hora, ele vai ser absolvido. Outra observação aí, a observação de número 2. A observação de número 2 diz que o poder disciplinar é um poder discricionário. O poder disciplinar é, em regra, discricionário. Vamos lá, vamos lembrar o significado da palavra discricionário. Discricionariedade é liberdade dentro da lei. Então, no exercício do poder disciplinar, em regra, as autoridades públicas elas têm uma certa liberdade para decidir alguns aspectos aí desse tal de poder disciplinar. O aspecto que a autoridade pública pode analisar é o aspecto relacionado à quantificação da punição que o infrator vai receber. Por exemplo, vamos supor o caso da Lei 8.112 lá, que fala que um servidor público federal pode receber uma pena de suspensão de até 90 dias. Então, o tempo máximo da suspensão, 90 dias. Para aplicar a suspensão no superior, a gente conclui que a autoridade, então, tem 90 opções de suspensão. Ela tem a opção suspender por 1 dia, a opção suspender por 2 dias e por aí vai indo, até suspender por 90 dias. Mais do que isso não pode. Então a gente vê que a autoridade ela tem uma liberdade dentro da lei para quantificar o tempo de suspensão. É aqui que reside a tal da discricionariedade. Aí olha o que o examinador maldito coloca na prova para nós. Ele fala assim: o poder disciplinar é discricionário. Até aí você vai, tá tranquilo, é discricionário. Isto porque a administração pode decidir se ela apura ou não uma infração administrativa diante de um recebimento de denúncia. Aí tá errado. Quando é apresentada uma denúncia informando que teve uma infração administrativa, a administração pública é obrigada a apurar aquela denúncia. Se for constatado que teve a infração, a administração é obrigada a punir. Ela é obrigada. A liberdade da administração vai ser para definir qual é a punição, isso em algumas situações. Outro exemplo, vamos supor que vai punir um particular com vínculo. Aí a punição escolhida é a multa, e a lei fala que a multa pode chegar, por exemplo, a 20 salários mínimos. Então olha a quantidade de opção de multa que a gente tem. A gente tem a multa de 1 centavo até 20 salário mínimo. Tudo isso é opção. A autoridade vai ter que escolher aquela que a autoridade entende que é mais adequada para o caso concreto. Por exemplo, se a infração foi considerada leve, pouca multa. Se a infração foi considerada grave, vamos colocar a multa num valor mais próximo aí do máximo, se não o máximo mesmo. Se a infração foi considerada de gravidade mediana, vamos trabalhar com uma multa aí de valor intermediário. Então é aí que reside a tal da discricionariedade.
Mas aí, ó, um detalhe. A gente colocou que o poder disciplinar é, em regra, discricionário. Então, a gente vai ter exceção aí. Em alguns casos, ele é vinculado. Em alguns casos, é vinculado. O poder disciplinar ele vai ser vinculado quando a autoridade não tem liberdade para definir qual é a punição e nem para mexer com a quantidade de punição. Isso acontece, por exemplo, nos casos de aplicação de advertência e também nos casos de aplicação de demissão. Vamos pegar a demissão. Segundo a Lei 8.112, agredir fisicamente alguém de forma injusta é caso de demissão. Aí o cara vai ser demitido e acabou, não tem demissão por tanto tempo. Fulano está demitido por 2 anos, depois ele volta. Não, aí seria uma suspensão por 2 anos e não a demissão, né? Então, quando não existe a liberdade para quantificar a pena, aí o poder disciplinar ele é vinculado. E aí a última observação, para a gente fechar e para o nosso intervalo. A gente está no tempo já, né? Então vamos lá, rapidinho essa daqui. Vamos colocar assim, o poder disciplinar não se confunde com o ius puniendi do Estado. Então, o poder disciplinar é uma coisa, esse tal de ius puniendi do Estado é outra. O que é esse tal de ius puniendi do Estado? Ius puniendi é o poder que o Estado tem de inventar condutas que são criminosas, né? A gente pode dizer de inventar o crime, de julgar o criminoso e aplicar ao criminoso a lei penal. Então, esse tal de ius puniendi está diretamente ligado a infrações penais. O poder disciplinar ele está ligado a infrações administrativas, infrações que não são consideradas crime. Beleza, pessoal, a gente matou aqui o poder disciplinar. Depois do intervalo a gente volta falando aí do poder de polícia. Vamos agora tomar aquele cafezinho para dar aquela energizada na mente, né? E continuar o nosso trabalho. Quem quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade.